Olha aí, pessoal, as boas notícias econômicas da Argentina continuam a aparecer e é sempre muito bom trazer isso, dar publicidade para essas coisas, porque a cobertura da grande mídia, aqui no Brasil inclusive, a respeito do governo Javier Milei, realmente é uma coisa vergonhosa, uma coisa vexatória. Então, temos os dados aqui da produção industrial da Argentina, que subiu 2,6% em setembro na comparação com o mês anterior. É algo muito importante, porque sim, a indústria estava caindo, estava perdendo produtividade, assim como praticamente todos os setores da economia. A moeda desvalorizada, uma série de problemas, ajustes necessários, e aí isso eleva o desemprego, eleva a pobreza, as empresas ficam sem capital para investir, é aquela bagunça toda que nós conhecemos. Agora, esse tipo de notícia aqui soa como, sabe, a pombinha lá na Arca de Noé com o ramo de oliveira no bico, ou seja, é o sinal de que o dilúvio está descendo. São os primeiros sinais que vão sendo colhidos de uma melhora econômica, isso antes de o Javier Milei completar um ano de mandato. Na verdade, considerando dados de setembro, 10 meses de mandato, e as boas notícias já estão se acumulando. É claro que a grande mídia esquerdista brasileira, a revista Exame aqui, tá empolvorosa com essa história, falando aqui, né, que o Milei não citou dados para dizer que a recessão acabou na Argentina, porque a população, mais da metade da população, está na pobreza, né? O pessoal da grande mídia, esses jornalistas, não entendem absolutamente nada de economia e não sabem como funciona a retomada econômica de um país, que não se olha a fotografia, mas sim o filme da economia como um todo. Vamos fazer isso então, olhar o filme da economia argentina e tentar traçar os próximos passos, as próximas etapas dessa reestruturação necessária e que vai acontecer. Eu acredito no bom trabalho que o Milei tem feito por lá. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Os dados positivos aqui, vamos olhar primeiro eles, né? O índice de produção industrial da Argentina atingiu 122,5, né? No mês de setembro. Esse aqui é o maior nível no governo Javier Milei, ou seja, nem quando ele pegou o país lá atrás estava nesse nível positivo. Então, é sim uma melhora considerável, algo muito bom, uma notícia muito boa, porque a indústria é movida por uma série de incentivos, né? É um incentivo da perspectiva econômica em primeiro lugar. Se o empreendedor vê que o país está caminhando no sentido correto, ele vai investir mais para aproveitar essa onda de retomada econômica. É um incentivo da percepção da desburocratização do Estado. É o que acontece aqui no Brasil no sentido contrário. O pessoal até quer investir, o país tem potencial, mas caramba, lidar com os governos malucos que passam por aqui, com a burocracia absurda, com excesso de impostos, é muito complicado. Então, quando você vê um ânimo na indústria, isso reflete também uma visão melhorada em relação à gestão do governo. E você tem também uma perspectiva boa quanto à demanda, porque a indústria vai ou exportar, que é algo que tem melhorado bem na Argentina também, as exportações estão funcionando melhor, ou então você vai ter um consumo interno interessante, vai vender para o atacado vai vender para o consumidor final. Quando há esse aumento da produção industrial, portanto, há um sinal claro de que há um aumento da expectativa para a economia nos próximos meses, né? Então, esse índice de setembro mostra um aumento de 2,6%, perdão, em relação ao índice medido lá em agosto, né? Ainda assim, não é uma recuperação total. Se a gente comparar na comparação interanual, né? Então, nós temos uma queda ainda, ou seja, uma janela de 12 meses, temos uma queda de 6,1%, né? Só que é uma reversão da queda de 6,8% que estava sendo medida antes. Aquela situação. É o que a gente vê na inflação, por exemplo. Você pega a janela de 12 meses da inflação argentina, tá lá 200 e poucos por cento, né? Nossa, o país está arruinado, a moeda lá tá super inflacionada, né? Não, isso aí é o rabo, né? Vamos colocar assim, aquela parte de trás dessa análise de 12 meses.
Os últimos meses estão com uma inflação muito menor. Então, na medida em que essa janela se desloca no tempo, você vai tirando lá do final da contagem dos 12 meses os piores períodos. E aí esse índice vai caindo muito rápido. Então, é o que tende a acontecer aqui com a questão da produção industrial na Argentina, se esse cenário positivo se mantiver, obviamente, né? Aqui, na comparação no ano de 2024, aqui o indicador anualizado está um patamar de 6,1. Agora, se olhar só 2024, está 12,7. Por quê? Porque tem uns meses que estavam melhores lá no final do ano passado que saem dessa consideração aqui. Janeiro, fevereiro e março foram muito, muito difíceis para a economia argentina, sem dúvidas, né? Mas veja que antes, né, em agosto, o acumulado da queda da indústria na Argentina estava em 13,6%. Houve uma melhora considerável de um mês para o outro, né? E se o restante do ano for positivo também, a queda anual talvez seja até revertida integralmente, né? Ou pelo menos o índice vai ser menor aqui de forma geral, né? Vários setores na comparação anual estão com queda também, mas alguns setores estão positivos. Lembrando, ó, o indicador geral está em queda na comparação de 12 meses, na janela de 12 meses. Mas olha só, a indústria de alimentos e bebidas subiu na comparação de 12 meses, né? Móveis e colchões também, e questão de energia aqui, né, combustível nuclear e tal, também subiu. Alimentos e bebidas subiu bastante, né, a produtividade, ou seja, itens primários que provavelmente o povo argentino já está voltando a consumir em mais intensidade, e é por isso que nós temos esse cenário, né? Ainda é um longo caminho pela frente, a Argentina está muito deteriorada, e tudo que o Javier Milei fez no início do mandato dele era necessário, era um mal necessário, um remédio amargo que precisava ser imposto à economia da Argentina para evitar o colapso completo do país, né? É o que o Lula deveria estar fazendo nesse momento no Brasil. Aproveitar que nós não estamos numa situação tão ruim quanto a que o Javier Milei pegou a Argentina, né? Faz o que é necessário agora, vai ser um período ruim, um período difícil de adaptação, de negócios que eram efetivamente inviáveis e só eram mantidos por causa da expansão fiscal. Esses negócios têm que desaparecer, eles vão falir naturalmente. Aconteceu isso na Argentina, isso vai gerar desemprego, vai gerar queda na renda, vai gerar aumento da pobreza. É natural que isso aconteça porque a economia está distorcida. Você tem que limpar esse cenário para que haja uma melhora depois. É a analogia do cachaceiro, né, do viciado em álcool, do alcoólatra, né, a palavra necessária, o alcoólatra, que eu sempre uso aqui no canal para falar da economia argentina, né? A Argentina era um cachaceiro, um bebum, um pinguço, que estava agarrado ali com a garrafa de cachaça e não largava de jeito nenhum. Se nada fosse feito, o pinguço iria morrer. Então é necessário tirar ele desse vício para que ele saia lá do outro lado melhor. Só que o período, né, de abstinência é muito cruel. Ele vai sofrer, vai ter aí uma série de manifestações físicas, vai ter delirium tremens, a depender do caso, e quem olhar essa fotografia do bêbado largando a bebida vai achar que ele está pior do que antes quando ele estava bebendo. Só que não é verdade, ele está passando por um necessário período de purificação para abandonar o vício e sair lá do outro lado melhor do que ele estava antes e com uma perspectiva de vida melhor, né? Uma expectativa de viver mais anos com uma qualidade de vida melhor. É exatamente o que está acontecendo na Argentina neste momento, né? Aliás, já estamos vendo lá o final dessa ponte da purificação da economia argentina. Quem olha só para esse período vai achar que hoje a Argentina está pior do que com Alberto Fernandes. Só que o que importa é o depois que esse período de transição for atravessado. Como é que a Argentina vai sair do outro lado? E aqui temos lampejos do que vai acontecer. Tem outros cenários, outros setores que estão melhorando também, e isso é muito bom. Ainda assim, os tapados da grande mídia aqui do Brasil não enxergam isso, né? Ou enxergam e agem de forma desonesta, eu não sei. O Javier Milei afirmou, né, que recentemente que a Argentina superou a recessão econômica e está em um processo de recuperação, que é exatamente o que eu falei aqui, né? Só que eles dizem que não, aqui o Javier Milei, né, não tem dados corretos para informar a esse respeito, né? Porque ele está usando aqui os dados da indústria, mas os dados da indústria mostram que em 12 meses
a situação é de queda, né? Caramba, como o pessoal é burro, esse pessoal da mídia é impressionante, né? É uma coisa tão simples de entender. Você vê o cenário aí, como que a armadilha econômica estava preparada lá atrás, e o que está sendo feito para desarmar essa armadilha e fazer a economia crescer agora. E está crescendo. Olha, a inflação está nos patamares mais baixos em muitos anos, a inflação mensal. Isso é muito positivo. O povo argentino vê isso, inclusive. Você está num cenário agora de recuperação da indústria, ainda que tênue, mas é o início de uma tendência. Setores como o imobiliário já se equilibraram bem, estão com um fôlego renovado. Tudo isso é muito bom e demonstra que sim, o pior parece já ter passado. Agora é hora de começar a reconstruir a casa, reconstruir o cenário. É aquela história, provavelmente a Argentina vai terminar com uma queda, terminar 2024 com uma queda no PIB na ordem de 5%. Já se espera isso. O Milei destruiu a Argentina. Não, dá uma olhada com uma lupa nessa história, o final desse ano, como vai ser de uma recuperação econômica, já ensaiando a melhora de 2025, que muito provavelmente vai acontecer, né? Milei segue fazendo o que é necessário. Desejo toda a sorte do mundo para os argentinos nesse processo. É doloroso, mas é fundamental. A Argentina merece sair do socialismo, os argentinos merecem isso. O Javier Milei tem dado um show nesse sentido. E se você quiser ver outro vídeo em que eu falo da questão argentina, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.